Oi, pessoal. Meu nome é Michele, eu sou do canal Só Isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tá muito em voga, que todo mundo tem trazido, todo mundo tem abordado, mas é um assunto que eu vivenciei na pele e vivenciei dentro de casa. Eu passei por uma mudança, por alguns processos, por uma transição, e como resultado disso, eu acabei sofrendo racismo dentro da minha própria casa. E aí eu pergunto pra vocês, como lidar com o racismo que vem das pessoas que você menos imagina e pior, por parte das pessoas que você ama? É disso que eu vou falar hoje. Bem, o tema racismo estrutural é um tema que está muito em voga ultimamente, as pessoas andam falando bastante a respeito desse tema. E no Brasil, eu acho que isso se deve a esse maravilhoso, estupendo escritor que é o Silvio Almeida. Não tô ganhando nada para fazer esse jabá aqui, mas realmente merece ser indicado, merece a indicação e dispensa apresentações. E se você não conhece ainda o Silvio Almeida, ele é doutor em economia, ele é doutor em algumas outras áreas e é hoje um dos maiores intelectuais vivos, na minha opinião, e um dos maiores estudiosos do assunto racismo. Então, eu indico sem medo nenhum de ser feliz que vocês leiam esse livro, faz parte dessa série aqui. E é imprescindível que a gente possa compreender como o racismo estrutural se dá, mas sobretudo de que forma a gente pode, apesar da utilização do termo estrutural, imagina-se que tudo que é feito dentro de uma estrutura é imutável, ou quase que imutável, mas quando a gente obtém o total conhecimento, quando a gente compreende como essas mecânicas funcionam, as mecânicas dos racismos estruturais, aonde essas mecânicas operam, a gente então começa a compreender e a criar ferramentas para combatê-lo. Não adianta só você, por exemplo, vamos inserir pessoas pretas em posições de poder, seja no sistema como um todo, né, no governo, por exemplo, ou seja, nas empresas, né? Pronto, assim a gente vai dar mais visibilidade e, enfim, a gente consegue trabalhar com essa questão do identitarismo, do racismo, de uma maneira mais direta, porque afinal de contas nós estamos dando poder ao povo preto. É importante, é imprescindível, mas não basta. E é isso que o Silvio Almeida vem nos trazer no livro dele, Racismo Estrutural. De que a estrutura, ela está muito bem consolidada, porém não é indestrutível, mas sim muito bem consolidada, porque antes de mais nada, o racismo institucional está aí para garantir que essa estrutura não se abale. E é principalmente dentro do campo institucional que a gente precisa trabalhar, mas não apenas. Temos que trabalhar em diversas frentes e por isso a gente precisa se debruçar literalmente em cima desse assunto que é o racismo estrutural. Mas eu não quero falar a respeito disso não, eu acho que tem muitas boas referências, o próprio Silvio Almeida falando a respeito disso aí no YouTube, tem pessoas muito bem embasadas, até muito melhor do que eu. Mas o que eu quero trazer para vocês ao mesmo tempo um desabafo. Eu também quero trazer para vocês algo que aconteceu que retrata muito bem o racismo estrutural, quando ele é praticado de maneira particular e pessoal. Eu perguntei para vocês no início do vídeo o que fazer quando o racismo ele é praticado dentro do seio familiar e antes de mais nada pelas pessoas as quais você ama. Então eu vou contar algumas breves histórias que se passaram comigo, vou tentar ser concisa porque eu falo bastante,
para que vocês possam entender como desde muito pequena eu venho enfrentando esse racismo dentro do seio familiar e principalmente por parte das pessoas que eu amava e que deveriam, na verdade, me proteger desse racismo e não ajudar com que a estrutura se consolidasse cada vez mais. Então vamos lá. A minha mãe é separada do meu pai desde que eu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. Minha mãe é uma mulher preta também. Por conseguinte, obviamente, minha avó também é. Minha bisavó também era. E a minha tataravó, inclusive, nasceu escravizada. A minha avó, ela já nasceu livre, mas minha bisavó nasceu escravizada. Bom, como dizer a vocês, desde muito pequena, eu já convivia com a questão do racismo. Ali pela 4ª série, 3ª, 4ª série, não me lembro exatamente, mas mais ou menos por essa época da escola, eu percebi que eu era preta, porque na escola me chamavam de negrinha, de macaca. Eu também tenho um problema visual e isso também era motivo de muito bullying na escola, então me chamavam de zanoia, canoia, zoinho, quando que na verdade eu sou estrábica e o estrabismo é de nascença. Então eu enfrentava esses conflitos na escola, todo esse preconceito com o meu problema visual, com a minha raça, com a minha cor e com o meu cabelo, desde muito nova. Você, quando é pequeno, você não sabe muito bem administrar esse tipo de emoção, esse tipo de coisa. O que você faz? Você agride. Você está sofrendo agressão. Então você agride de volta. E era o que eu fazia. Eu agredia fisicamente as pessoas que me xingavam, que praticavam bullying comigo na escola. Minha mãe normalmente tinha que comparecer à escola porque eu havia agredido alguma das crianças que me colocavam apelidinhos preconceituosos ou falavam da minha raça de maneira pejorativa. Pois bem, mas isso não era muito diferente no seio familiar. Como disse a vocês, a minha mãe, ela era separada do meu pai desde que eu tinha 2 anos de idade, então ela era casada com outro homem que, por sua vez, era meu padrasto. Ele sendo descendente de italianos, o pai e a mãe eram italianos, ele e seus irmãos têm olhos muito claros e são literalmente brancos. A minha mãe nunca foi muito bem aceita pelos irmãos dele, justamente pela cor, pela raça dela. De igual forma, uma outra das minhas tias, digamos assim, de consideração, que também era casada com um outro irmão do meu padrasto, também sofria do mesmo desprezo por parte dos irmãos. Pois bem, a mãe dele, por sua vez, nunca demonstrou nenhuma atitude racista com a minha mãe ou comigo, muito pelo contrário, ela demonstrava muito carinho e muita atenção comigo, né? Meu padrasto, que foi um homem alcoólatra, que agredia a minha mãe e agredia a mim durante toda a minha infância. Épocas de Natal era uma coisa simplesmente horrorosa, porque eu sabia que ele ia beber, ele já chegava bêbado do trabalho no dia 24, e era certeza que nós seríamos agredidas, né? Então foi assim, uma infância muito dura, traumática, horrorosa, cheia, recheada de abusos, não só no sentido de agressão, mas abusos verbais também, porque eu era chamada de palavrões horríveis por parte desse mesmo homem, que também ofendia minha mãe com palavras horríveis e o faz até hoje. E, enfim, foi realmente muito difícil, uma infância muito dolorosa. Mas para completar esse combo de pesadelo, os irmãos dele também se davam o direito de me apelidar. Nós morávamos na zona leste de São Paulo, extremo leste de São Paulo, né, na divisa entre São Miguel Paulista e Itaim Paulista. Vivíamos num terreno quase que baldio, era um terreno ali numa localidade onde ainda não haviam muitas casas, então haviam muitos terrenos baldios. E o irmão dele conseguiu comprar um bom pedaço de terreno ali naquela região, da Curuçá Velha, e em troca da mão de obra do meu padrasto, ele ofereceu um pedaço do chão para que meu padrasto construísse, para que pudesse juntar o seu próprio dinheiro e, subsequentemente, no futuro, comprar um terreno para ele mesmo e para minha mãe, enfim, que pudessem construir sua casa. Assim ele o fez, construiu a casa desse irmão, de mais os outros 3 irmãos que também passaram, desculpem, mas
os mais outros 2 irmãos que passaram a residir ali naquele terreno, ou seja, eram em 4 irmãos, contando com meu padrasto. E aí, em momentos de muito calor, a gente não tinha piscina, né? Pessoas extremamente pobres. Então nós brincávamos de mangueira, eu e os filhos dos irmãos do meu padrasto, os sobrinhos do meu padrasto. E sempre que a gente estava brincando ali de mangueira e tudo mais, surgia piadinha com o meu cabelo, né? Ou seja, aí então surgiam as piadas de cabelo à prova d'água, cabelo de bombril. E um dos irmãos do meu padrasto me veio com uma piada, com um apelidinho que perdurou por muitos anos, que era Kunta Kinte. Eu acho que ele nem imaginava quem era Kunta Kinte. O que importava era que naquela época, repetidamente passava em uma determinada emissora de canal aberto. Então passava repetidamente o filme que retratava a história de Kunta Kinte. E ele simplesmente, por ser a história de um homem preto, de um africano, ele se sentiu no direito de me apelidar de Kunta Kinte. Eu sempre esperava que a minha mãe tomasse alguma atitude, que a minha mãe fizesse alguma coisa, que a minha mãe falasse, respondesse alguma coisa. Mas ela só falava, só respondia quando eles desferiam qualquer tipo de ofensa para ela, nunca para mim. Então ele se sentia muito livre para fazer essa piadinha de me chamar de Kunta Kinte. Então, pela família do meu padrasto, eu era chamada de cabelo de bombril, cabelo à prova d'água, Kunta Kinte e tantos outros nominhos que cabelo de bombril, nomes que os quais eu não estou conseguindo nem lembrar agora, mas sempre de uma maneira muito racista e preconceituosa. Proteção? Não, eu nunca tive. Ninguém nunca me defendeu, ninguém nunca me protegeu, ninguém nunca exigiu o devido respeito comigo, com a minha raça. Eu sequer fui ensinada a ter orgulho de quem eu era, da minha cor e do meu cabelo. E, não obstante, eu escrevi um texto no Facebook esses dias falando exatamente disso, dando um toque para os meus colegas de Facebook, para aqueles que têm os seus filhos que são afrodescendentes, para que eles possam ensinar os seus filhos a valorizar a sua história, os seus antepassados, a sua cor, o seu cabelo. Porque é muito importante que você descubra que você é afrodescendente dentro de casa e pela boca dos seus pais. E que esses, além disso, além de trazer a luz do entendimento de quem você é, de quais são as suas origens, eles também devem, por obrigação, fazer com que você tenha orgulho da sua linhagem, orgulho da sua história, dos seus antepassados. Enfim, passado alguns anos, passado algum tempo, minha mãe eis que começa a ter a brilhante ideia de alisar o meu cabelo. E assim o fez. Alisou meu cabelo, passava os produtos da época, que era Enê, Velin, Alise Tinge, conforme esses produtos, esses alisamentos de ácido, a base de ácido iam evoluindo, ela ia comprando, ia trocando, ia passando no meu cabelo. Eu de verdade passei muitos anos não tendo consciência da importância que tinha não só a luta contra o preconceito racial, mas da minha autoaceitação de quem eu era. Quando eu fiz mais ou menos 16 anos, eu parei de alisar o cabelo. Na verdade, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu parei de alisar o cabelo durante a gravidez. O alisamento à base de ácido, conforme você vai lavando e vai passando o tempo, o cabelo vai voltando diferente da progressiva. E então eu pude retornar a ter o meu cabelo cacheado e a utilizá-lo. Só que quando eu engravidei, o pai da minha filha não quis assumir, algo que também é cultural no Brasil. E então eu me vi na obrigação e na necessidade de ter que trabalhar e fui procurar emprego. Só que na minha época, lá nos começo dos anos 90,
ainda se utilizava um termo que hoje em dia é tido como preconceituoso e grotesco, que é ter boa aparência. Isso vinha explícito, escrito nos anúncios de emprego nos jornais. E entenda-se por ter boa aparência, por não ser negro. Se você tivesse o seu cabelo crespo ou cacheado e usasse ele assim naturalmente, você era tida como uma pessoa que não tinha muito boa aparência. Então a probabilidade de você conseguir seu emprego era quase nenhuma. Isso ficou muito claro para mim quando numa entrevista de emprego, a moça não se fez nem um pouco de rogada. A entrevistadora não teve o mínimo pudor em virar para mim e simplesmente dizer que eu ficaria melhor se eu alisasse o cabelo. Meu cabelo era muito bonito, mas que seria melhor, esteticamente mais bonito e mais aceitável, se eu alisasse meu cabelo. E aí sim, talvez eu tivesse uma oportunidade de conseguir um emprego, tivesse uma chance de conseguir um emprego. Eu saí indignada daquela entrevista. Mas você com um filho, tendo 16 anos de idade, com uma filha pequena, você fica entre a cruz e a espada. E eu me senti literalmente com a faca no pescoço. E o que eu fiz? Eu alisei meu cabelo de novo. E assim eu passei por anos alisando o cabelo. E uma coisa que eu observei, e eu tenho certeza que muitas de vocês hão de concordar comigo, é muito interessante como quando você está com o cabelo alisado, os homens olham para você na rua, você chama mais atenção. E quando você está com o cabelo cacheado, não é bem assim. Nem todo mundo olha, nem todo mundo elogia, você não é paquerada. Por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Racismo estrutural. A sociedade formou no imaginário das pessoas que o cabelo liso é um cabelo mais aceitável, é um cabelo mais esteticamente saudável, é um cabelo mais sexy. Mas isso nada mais é do que o embranquecimento do povo preto. Porque o preto não nasce de cabelo liso. Pode ocasionalmente acontecer, mas eu garanto que 95% de nós nascemos com cabelo crespo e cacheado. Ou seja, ter o cabelo liso, escorrido, daqueles que quando a gente joga a franja, eu posso dizer porque eu já tive o cabelo assim, a franja cai em camadas, formando aquele cabelo bonito, aquele cabelo sedoso, que dá um ar de sexy, de sensual para a mulher. Eu posso garantir para vocês que esse tipo de cabelo é o cabelo que a sociedade entende como sendo um cabelo bonito e aceitável. Embora, de certa forma, o cabelo cacheado e o cabelo crespo esteja supostamente em alta, ainda no imaginário das pessoas, o cabelo crespo e cacheado não é tido como um dos cabelos mais sexys e aceitáveis. Pois bem, passei por anos alisando meu cabelo e cedendo ao estereótipo criado pela sociedade. E houve um dado momento em que a minha filha, que hoje tem 7 anos, na época ela tinha 6, ela me questionou do porquê o meu cabelo não era cacheado como o dela. Eu acho que eu lavei o cabelo ficou um pouco ondulado. E ela falou, nossa mamãe, seu cabelo tá lindo. O seu cabelo é cacheado? Aí eu falei, não. Depois eu parei pra pensar, falei, meu cabelo é cacheado. Ela falou assim, por que ele não fica cacheado? Bom, expliquei. Porque eu passo uma química no meu cabelo, e aí eu seco com secador e passo a prancha para deixar ele liso. E como eu sou uma pessoa que vinha trabalhando com ela desde bebezinha, o respeito, o amor e o orgulho
ao cabelo dela, eu vinha trabalhando isso com ela, porque ela tem o cabelo cacheado, embora seja considerada branca no Brasil. Como eu vinha trabalhando esse orgulho com ela então passou a me questionar. E ela falou, bom, mas se seu cabelo é cacheado, por que você não deixa cacheado? E aí eu dei uma ou outra desculpa, mas não colou. Ela simplesmente falou, mãe, eu queria ficar parecida com você, então por que você não deixa o seu cabelo cacheado? Deixa o seu cabelo cacheado, vai ficar lindo. E ela foi essa motivação. Então, por mim e por ela, eu iniciei a minha transição capilar. Foi 1 ano de transição capilar. 1 ano texturizando o cabelo, disfarçando as 2 texturas, né, a lisa e a cacheada. E quando faltavam 2 semanas para o meu cabelo, para completar 1 ano, a minha transição, eu resolvi cortar o cabelo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu achei que ficou até muito longo, mas eu não quis cortar, eu quis que as meninas que estão em transição acompanhassem na íntegra todo aquele processo, e tinha muita coisa também para falar, enfim. Então, eu simplesmente entrei nessa transição. Após 1 ano, eu cortei o cabelo. Bom, ele tá preso, mas esse é o resultado. Esse é o meu cabelo natural. E eu vou colocar uma foto para vocês verem como eu estava, como eu era com o cabelo quando eu fazia progressiva e como eu fiquei depois que eu fiz o meu Big Shop. Eu vou colocar na tela para vocês. Pois bem. Então, no dia em que eu fiz meu Big Shop, minha filha ficou simplesmente maravilhada. Ela ficou muito feliz com o resultado. Me abraçou, me beijou, agradeceu. E eu também fiquei muito feliz com o resultado. Só que teve um ocorrido que me deixou imensamente triste. E eu tô machucada até hoje com isso. Por isso que eu falei pra vocês que esse vídeo, para além de uma conversa, de um bate-papo, também era uma espécie de desabafo. Quando eu cortei o meu cabelo, e o meu esposo viu, ele olhou e não sei, eu percebi que não teve muita... A reação não foi muito boa. Não houve uma sincera demonstração de que, nossa, como ficou bonito, né? A reação foi... ficou legal. Ficou bonito. Foi exatamente essa a reação. E ao longo do dia, houveram algumas tentativas de brincadeira com o meu cabelo. Ele vinha e fazia que ia tocar no meu cabelo e saía. Fazia que ia tocar no meu cabelo e saía. Sabe? Eu não vi muito sentido naquilo. Mas, para além de ter ficado muito incomodada com essa brincadeira, eu também já tinha ficado magoada, já tinha sentido que ele não ficou feliz por mim. Eu percebi que ele não entendeu o que foi aquele 1 ano de transição. Eu percebi que ele não sentiu como importante foi essa transição, porque quando você passa pela transição capilar, você também está passando por um processo de aceitação, de compreensão de quem você é, o seu lugar no mundo, como importante é sabe, a questão da raça, da cor, enfim. Ele realmente não compreendeu que não era só uma transição capilar, que tinha muita, mas muita coisa incutida dentro deste 1 ano que eu passei sozinha, que ninguém me acompanhou, a não ser a minha filha.
que sempre que eu fazia uma texturização, falava, nossa, seu cabelo tá lindo! Fazia bigodis, ou fazia rolinhos, enfim. Sempre que eu fazia uma texturização e ela percebia que o meu cabelo estava cacheado, ela ficava muito feliz. E cada momento desse de felicidade que eu via dela era um reforço para minha luta, para aquela luta interna, porque é disso, é sobre isso também a transição, uma luta interna. Pois bem, 1 ou 2 dias depois desse dia do corte e tudo mais, eu cheguei em casa e ele simplesmente, da cozinha, falou, oi, morena do cabelo. Morena do cabelo? Ou ele me chamava por Michele, que é o meu nome, ou ele me chamava de amor, não morena do cabelo. Ali eu fui percebendo que tinha algo realmente incomodando ele. Que tinha algo realmente preso na garganta. E que ele não tinha coragem de falar. Mas naquele mesmo dia ele tentou falar através de uma piada. Através do que ele chamou de brincadeira. E ali foi um momento derradeiro. Ali foi um momento que eu realmente fiquei chocada, chateada e tô entalada até hoje. Ele simplesmente virou pra mim, eu na cozinha, fazendo o almoço, e falou pra mim assim, seu cabelo tá igual ao cabelo daquele cara, sabe aquele cara da propaganda? Que, não minto, nem foi isso. Ele pôs a mão na direção do meu cabelo e falou, uma escada, um gato. E eu olhei pra ele e falei, não tô entendendo. Ele falou, seu cabelo tá parecendo o cabelo daquele cara. Você lembra daquela propaganda que o cara guardava um monte de coisa dentro do cabelo, inclusive um gato? Eu falei, não. Bem séria. Eu fechei a cara na hora. E falei pra ele, não, eu não me lembro. E ele disse, como assim, não lembra? Não, não lembro. Você não lembra da propaganda? Não, eu não lembro. Primeiro ponto. Por que ele queria que eu lembrasse, ou que eu dissesse que lembrava da propaganda? Porque ele queria ver validada a piada dele. Ele não queria parecer o que ele sabia que ia acabar aparecendo. Uma piada racista. Preconceituosa. Mas não deu certo. Primeiro porque eu de fato não lembrava da tal propaganda. Eis que ele se retirou do ambiente da cozinha, foi pro quarto e volta com o celular para me mostrar a propaganda. Era uma propaganda de uma marca de carro que eu vou tentar na edição do vídeo colocar um trecho para vocês verem de que propaganda ele estava falando. Nessa propaganda, conforme ele mesmo descreveu, o cara coloca o pente dele, coloca uma série de coisas e um gato. E ele ficou assim, olhando pra minha cara e falou, é uma brincadeira, eu tô brincando com você, falando que seu cabelo tá igual desse cara. Aquilo foi tão chocante pra mim. Eu fiquei tão estarrecida que eu não sabia como reagir. Tem um cara, o Álvaro,
que é do canal Meteoro Brasil, que eu amo de paixão, tanto ele quanto a Ana, a Sofia e os demais colaboradores do canal. Mas o Álvaro disse uma coisa uma vez em um dos vídeos que eu assisti dele, que foi inclusive um vídeo onde ele tratou daquela situação da mulher que recebeu uma marmita de um bolsonarista, de um empresário bolsonarista, e ele perguntou para ela se ela votaria no Bolsonaro, se é Bolsonaro, né? Ela, não, sou PT. E o cara esse que fala para ela assim, então agora, a partir de agora, essa é a última marmita que você recebe, e a partir de agora você vai pedir pro Lula. Eu me lembro que o Álvaro, comentando a respeito desse vídeo, ele traz uma situação onde ele retrata que ele passou por aquela situação de constrangimento, não daquela situação de constrangimento, mas que ele já passou por situações de constrangimento onde a pessoa fica sem reação, que foi exatamente o que aquele cara fez com aquela mulher. E ele falou, ele contou uma história, ele falou, olha, eu já passei por situações assim, que a pessoa fez uma piada tão descabida que eu simplesmente travei, eu não tive reação. E aí você dá aquela risada amarela, sem graça. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E me veio essa fala do Álvaro na hora na cabeça. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer, porque o meu agressor era o pai da minha filha. Ele é branco. Bem branco. Pois bem, aquele dia eu fiquei desmontada. A minha filha viu que eu tava triste e perguntou, mãe, o que foi? Falei, seu pai fez uma piada com o meu cabelo, eu não gostei. Aí ela virou pra ele e falou, pai, eu não gostei. E aí ele falou, não, mas o pai só tá brincando. Esse dia passou, esse dia, graças a Deus, acabou. De verdade, gente, eu não vi a hora desse dia acabar. Eu tava me sentindo tão mal, tão triste, tão destruída, que eu não vi a hora desse dia acabar. E quando finalmente esse dia acabou, no dia seguinte, eu acordei disposta a conversar com ele. E o que ocorreu foi que eu gravei uma série de áudios para ele. E eu vou tentar resumir para vocês. O primeiro áudio eu inicio falando que, obviamente, eu gostaria de conversar pessoalmente, mas no momento que ele praticou aquele ato preconceituoso, eu não tive reação, e depois, quando minha cabeça assentou, eu também não tive coragem de abordar o assunto na frente da minha filha, porque eu sabia que os ânimos se exaltariam, porque ele é o tipo de pessoa que sempre que a gente discute por alguma coisa mais espinhosa, e ele tem dificuldade de compreender o meu ponto de vista, a gente acaba discutindo, né? E ele quer validar as coisas que ele pensa com uma frase básica que, de fato, encerra o assunto, que é: essa é a minha forma de pensar, essa é a minha opinião. Isso, pra mim, acaba qualquer assunto, termina qualquer assunto. Não porque a pessoa tá certa, mas porque eu percebo que a pessoa é ignorante demais para abrir mão daquela visão que ela tá tendo naquele momento e ouvir a opinião do outro, ouvir a visão do outro, para quem sabe ponderar e quem sabe compreender que aquilo que ele julga ser opinião nada mais é do que um preconceito. E aí, no primeiro áudio, eu então mandei para ele que eu tinha vontade de fazer essa discussão ao vivo, pessoalmente, porque eu sou mulher de resolver as minhas questões pessoalmente, eu não sou do tipo que me esconde atrás de um celular, atrás de uma tela ou de um áudio. E ele sabe disso, ele me conhece bem. Mas que, infelizmente, como eu não tive essa oportunidade naquele momento, pelos motivos já citados, eu então estava trazendo a ele o conhecimento de que aquilo que ele fez foi extremamente racista. O fato daquele cara, daquele rapaz preto, ter aceitado fazer uma propaganda com este cunho, essa propaganda tem mais de 10 anos, eu nem sei se hoje em dia se faria uma propaganda dessas, coisificando uma pessoa, porque eu guardo coisas e trecos, um gato, por exemplo, em um cestinho porta-gatos. Eu guardo meu pente no meu pote de pentes. Eu guardo as chaves do meu carro
no penduricário de chave. Quando eu faço isso, eu trago, essa é a minha visão. Quando eu faço isso, trazendo que um ser humano pode ser usado como um porta-treco, e neste caso, um preto, eu estou coisificando, que é o que mais o capitalismo faz, coisificar as pessoas, sobretudo o povo preto. Então, aquilo me causou uma imensa indignação, e eu falei isso para ele no vídeo, desculpem, no áudio. E deixei bem claro para ele que aquilo que ele estava fazendo era muito racista, era muito preconceituoso, e que eu não tinha nenhuma obrigação de aceitar aquela piadinha, porque o rapaz que foi o representador da piada, a pessoa que representou a piada ali na propaganda, era preta. Primeiro, nem todos os pretos estão engajados, estão comprometidos com a causa. Primeiro ponto. Segundo ponto, só ele sabe o porquê ele aceitou fazer uma propaganda neste cunho. Só ele sabe as necessidades que ele tem para que ele pudesse aceitar esse tipo de coisa. Isso não quer dizer que eu, por ser uma mulher preta, tenho que aceitar também. Aquela propaganda para mim é preconceituosa, é racista, coisifica o ser humano. Eu não gostei da propaganda e não gostei da referência. Não gostei da brincadeira, não gostei da piada. E veio de uma pessoa que eu gosto. Então, por isso foi a pergunta lá no começo para vocês. O racismo, ele é praticado das mais variadas formas no nosso dia a dia. A gente percebe o racismo quando a gente entra numa loja e vê que não tem um preto trabalhando naquela loja. Mas e quando o racismo acontece dentro de casa? E muitas das vezes, os nossos irmãos, as nossas manas não percebem que estão sendo tratadas com racismo dentro do próprio seio familiar. Houve um tempo em que ele inclusive me chamava de Zé Militante. E sempre falava para mim, descansa militância, descansa militância. Porque na hora que as coisas aconteciam, era naquela hora que eu explodia, que eu falava e que eu descia minha militância ali naquele lugar. E eu questionava ele, eu perguntava e pergunto até hoje, qual é o momento da militância? Qual é a hora que a militância tem que agir? É quando montam um palco, ou quando tem um coreto, ou quando tem uma palestra, a gente sobe lá e começa a falar e falar para convertido? Na minha opinião, na minha concepção, não. O momento da militância é o momento em que o ato acontece, seja ele o ato discriminador, preconceituoso, racista, é naquele momento que a militância tem que agir. Não é para depois, não é para amanhã. É naquele momento. É assim que se combate o preconceito, a discriminação, o racismo. Militando, lutando. E dentre outras milhares de coisas que eu disse para ele nos mais de 6 áudios que eu mandei, eu também disse o seguinte, que quando eu era pequena, as pessoas me coisificavam. Eu não tinha um cabelo. Eu tinha um bombril. Eu não era uma preta. Eu era uma macaca. E mesmo quando eu era preta, eu era chamada de preta no sentido pejorativo. Negrinha. Com a intenção literal de ofender, de me rebaixar, como se eu fosse menos do que aquelas pessoas que estavam me dando esse tipo de nomenclatura. Então eu disse a ele que quando eu era pequena, eu não tive minha mãe para me defender. E uma criança é incapaz de se defender. A única defesa que eu praticava, e apenas com os meus iguais, ou seja, com as outras crianças, era a agressão física. Era a única forma que eu entendia que eu podia me vingar e fazer com que eles sentissem dor física para compensar a dor psicológica, emocional que eu estava sentindo. Já com os adultos, eu realmente não podia me defender. Dos irmãos do meu padrasto, era impossível. E muito menos dos sobrinhos dele,
que faziam questão de me chamar de cabelo à prova d'água na frente dos pais, sabendo que eu me sentiria intimidada em responder. Eu era uma criança. Então eu disse para ele que hoje eu não mais sou criança. Outrora, na minha infância, eu não era capaz de me defender e eu não tinha quem me defendesse. Mas hoje não. Hoje as coisas mudaram. Hoje eu sou uma adulta, capaz intelectualmente de compreender o mundo à minha volta e de captar e perceber quando eu estou sendo tratada com racismo e discriminação. E que eu iria me defender e que eu vou me defender de qualquer branco ou mesmo preto que tente me tratar de uma forma diferente a qual eu mereço ser tratada, que é com respeito, com dignidade. Então eu disse, hoje, contra você, eu estou me defendendo. E eu não aceito a sua piada. Eu não aceito a sua brincadeira de cunho preconceituoso, de cunho racista. Exijo respeito com o meu cabelo, com a minha escolha. Sei que você não se casou com uma mulher que tinha um cabelo cacheado. Quando você se casou comigo, eu tinha um cabelo pranchado. Mas você sabia que eu era preta e que aquele cabelo não era meu. E hoje você tem todo o direito, se quiser, de se separar. De ir embora, de procurar uma mulher que tenha fisicamente, esteticamente, os traços e, enfim, a estética que lhe agrada. É um direito seu. Mas você não tem o direito de impor para mim quem ou como eu serei, para lhe agradar. Não tente, porque não farei. Essa sou eu e essa serei eu até o final da minha vida. É assim que o meu cabelo vai ficar cacheado, porque foi assim que meu cabelo nasceu. Assim eu terminei os mais de 6 áudios que eu mandei para ele. Quero muito, demais, dizer para vocês, não abaixem a cabeça. Vocês, mulheres pretas, não se curvem. Se vocês querem ter o cabelo cacheado, tenham o cabelo cacheado. Se vocês querem ter o cabelo alisado, alisem o cabelo de vocês. Façam aquilo que lhes traz felicidade. Mas não façam porque é uma ditadura da beleza imposta pela sociedade. Ou pelo mercado. Ou por qualquer outra pessoa. Façam aquilo que lhes deixa feliz e satisfeita consigo mesmas. Tem algum problema em alisar o cabelo? Não, não tenho. O problema é quando você faz isso por uma imposição de regras da sociedade. Ou até mesmo por uma imposição da pessoa que se relaciona com você. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. E você não pode deixar isso acontecer. Seja firme. E seja quem você queira ser. É só isso. Ah, pessoal, e eu ia esquecendo de uma coisa muito importante. A minha mãe se incomodava demais com o meu nariz. Ela me chamava de narizão de batata. Eu me lembro muito claramente, ela o tempo todo incomodada com o meu nariz. E ela falava, ai, esse narizão de batata aí, igual do seu pai. Nossa, esse narizão de batata. O meu pai é descendente árabe. E ela dizia muito que além de eu parecer muito com ele, embora eu acho que eu pareço muito mais com ela, que ele tinha um nariz imenso de batata e incomodava muito ela, o meu nariz de batata. Ainda tinha mais essa.